Projeto de Lei do Senado, número 710, de 2011. Disciplina o exercício do direito de greve dos servidores públicos previsto no inciso 7 do artigo 37 da Constituição Federal. Autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira e tramita em conjunto com o projeto de lei número 287, de 2015, que dispõe sobre as relações de trabalho, o tratamento de conflitos, o direito de greve e regulamenta a Convenção número 151 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, estabelecendo as diretrizes da negociação coletiva no âmbito da administração pública, dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui na Comissão de Direitos Humanos é a autoria do nosso relator, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao relator, senador Paulo Paim. Senador Ângela Portela, há dois projetos que tratam do mesmo tema. Vem à consideração dessa comissão os projetos do Senado, PLS 287 de 2013 e o PLS 710 de 2011. Ambos tratam do direito de greve. Eu vou direto à análise sobre o tema. Compete à CDH opinar, conforme o artigo 102e do regimento interno dessa Casa, sobre sugestões legislativas apresentadas por associações, órgãos de classe, sindicatos, entidades, organizações da sociedade civil, como também por parlamentares, o que a torna competente para o exame desses projetos. É de amplo conhecimento o fato de que a Carta Magna de 88 estabeleceu o direito de greve do servidor público e atribuiu ao legislador ordinário a tarefa de regulamentar tal direito, inicialmente por meio de lei ordinária e posteriormente por lei específica. Lá se vão, contudo, 26 anos de tal ditame constitucional. Só eu apresentei um projeto há 20 anos atrás e até hoje não foi votado. Eu apresentei mais 2 há 5 anos atrás e também não foram votados. Por isso, procede a exigência de que a matéria seja votada. E, como acordamos, eu disse que apresentaria hoje esse relatório. O fato é que, hoje, as práticas de greve e negociação são bem conhecidas pelas partes envolvidas. Tal estado de coisa tende a gerar critérios heterogêneos e fragmentados, aplicado hoje por um magistrado e negado amanhã por outro, ou válidos para uma situação, mas não para outras. Isso não é obrigatoriamente indesejável, visto que as normas ad hoc podem ser as melhores soluções para situações igualmente peculiares, mas é o estado de coisa que reflete a ausência de princípio normativo geral incidindo sobre o assunto. E é essa lacuna que esses dois projetos e outros tantos que estão na Câmara e também no Senado vêm para a análise dessa comissão. Tendo em mente que a legislação democrática moderna não deve procurar regular todo e qualquer aspecto dos processos sociais, mas antes fornecer apenas princípios que permitam aos legislados ampla margem para encontrar soluções caso a caso, quer nos pareceres PLS 110 de 2011, padece justamente desse ímpeto regulador, procurando refazer, detalhar as práticas mencionadas no parágrafo anterior, já que se mostraram boas soluções democraticamente produzidas pelos atores sociais. De maneira diferente, observamos que o PLS 287 de 2013 tem um espírito mais acorde às ideias democráticas modernas, deixando as partes maior margem para a autocomposição de suas desinteligências. É nesse sentido e que, de um modo geral, tomamos posição favorável ao PLS 287 de 2013, mas incorporando valiosos elementos também do PLS 710 de 2011, conforme veremos a seguir na exposição e na justificação das alterações que oferecemos ao PLS 287 de 2013. O artigo 2 do PLS 287 de 2013 traz de modo desnecessário justificativa ideológica a seu comando. O artigo 3º procura justificar igualmente com argumento ideológico o direito à negociação coletiva, uma matéria delicada, a qual oferecemos solução algo diferente, embora dentro dos princípios abraçados pelo projeto. O artigo 5º repete desnecessariamente a parte inicial do artigo 2. O artigo 9º trata da negociação coletiva, afirma a perenidade dessa, que nos parece a melhor solução, antes a ideia das mesas contingenciais contida no PLS 710 seja aproveitada sob a forma de emenda. No artigo 11, parece-nos conveniente
a supressão no plano da lei da figura do regimento interno da mesa de negociação, seja por seu caráter descontínuo, seja por desnecessidade de firmar tais conteúdos normativos em lei. Pois temos o artigo 13, não se pode estabelecer publicação dos acordos obtidos no Diário Oficial, por não haver ainda previsão de condição jurídica do mesmo. O artigo 15 precisa igualmente de revisão para prever que os acordos obtidos sejam submetidos às exigências de vigor vinculados ao princípio da igualdade que rege a administração pública. Por ampliar a criação e a criação de órgãos e funções, é que, de iniciativa privativa da Presidência da República, nos termos do artigo 61 da Constituição, vamos propor a supressão do capítulo 5º, que trata dos observatórios da relação de trabalho do serviço público. Por fim, vamos propor a competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum para julgar os dissídios e ações sobre as greves decorrentes da aplicação da lei. O texto constitucional, não obstante diversas decisões liminares ou contrárias, não deixa dúvida. O artigo 114, inciso 1º e 2º, quando ao que compete a Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho abrangidas aos âmbitos de direito público, externo e da administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, as ações que envolvam exercício do direito de greve. Quero ainda dizer que essa proposta foi amplamente discutida com diversas audiências em contato com as entidades das partes envolvidas. Voto ante o exposto, voto pela rejeição do projeto de lei do Senado 710 de 2011 e pela aprovação do projeto de lei do Senado 287, com as emendas que estão na mão dos senhores relatores. Muito bem. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório pela rejeição do projeto de lei do Senado, número 710 de 2011, e aprovação do de número 287 de 2013, com 10 emendas apresentadas pelo nosso relator, senador Paulo Paim. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pela rejeição do projeto de lei do Senado, número 710 de 2011, e aprovação do projeto de lei do Senado, número 287 de 2013, com as emendas número 1 a 10 da CDH. O projeto segue para análise da CCJ e, posteriormente, a CAIS.